Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Depois de toda a confusão vivida anteriormente, parece que a paz finalmente chegou. Bia e Thomas agora vivem juntos, felizes, tentando manter uma vida organizada no campo, enquanto Pedro e os outros coelhos prometem se comportar. Pelo menos na teoria, porque, na prática, Pedro continua sendo o Pedro. Ele até tenta fazer o certo, mas basta uma oportunidade mínima para o caos se instalar. O grande problema é que, desta vez, as consequências não recaem só sobre ele, mas sobre toda a família. Pedro já carrega a fama de encrenqueiro, do coelho que sempre estraga tudo. Mesmo quando suas intenções são boas, ninguém acredita totalmente nele. Isso vai criando um conflito interno forte, porque chega um momento em que o próprio Pedro começa a pensar: se todo mundo já acha que eu sou assim, por que tentar ser diferente? Esse sentimento é o coração do filme e dá uma camada emocional inesperada para uma história que, à primeira vista, parece só mais uma aventura infantil cheia de piadas e correria. Quando Pedro decide fugir e conhecer um mundo fora do jardim, o filme muda de tom. A cidade surge como um lugar cheio de possibilidades, mas também de tentações. É ali que ele encontra outros coelhos que vivem sem regras, sem responsabilidades e sem ninguém para dizer o que pode ou não pode ser feito. Para Pedro, isso soa como liberdade absoluta. Pela primeira vez, ele sente que pertence a um lugar onde não precisa provar nada para ninguém. Só que, como toda liberdade sem limites, isso vem acompanhado de escolhas ruins e consequências inevitáveis. Enquanto isso, Bia e Thomas enfrentam um dilema completamente diferente. Eles amam Pedro, mas estão cansados das confusões constantes. O filme mostra muito bem esse conflito adulto. Até que ponto vale a pena proteger alguém que sempre parece se colocar em situações perigosas? E mais, será que amor também não significa impor limites, mesmo quando isso machuca? Essa tensão deixa a história mais madura do que parece e cria um contraste interessante entre o mundo impulsivo dos coelhos e a tentativa dos humanos de manter tudo sob controle. Pedro começa essa fase tentando provar que mudou. Ele se esforça, tenta ajudar, promete não arrumar confusão e até demonstra boa vontade. Só que o filme deixa claro desde cedo que essa mudança não é natural para ele. Cada pequena situação vira um taste, e o problema é que ninguém confia totalmente. Quando algo dá errado, o primeiro olhar de suspeita é sempre direcionado a Pedro, mesmo quando ele não tem culpa direta. Isso vai criando um sentimento silencioso de injustiça que cresce aos poucos dentro do personagem. Essa sensação fica ainda mais forte por causa de Bia. Ela é a única que realmente acredita em Pedro, mesmo quando tudo aponta para o contrário. Bia enxerga nele algo além do rótulo de encrenqueiro. Vê alguém impulsivo, sim, mas com um bom coração. O problema é que, mesmo defendendo Pedro, ela acaba sendo pressionada pelos acontecimentos. Afinal, cada nova confusão reforça a imagem que todos já têm dele, e isso começa a pesar emocionalmente para os dois lados. Thomas, por outro lado, vive um conflito interno constante. Ele ama Bia, quer proteger a família e tenta ser justo, mas está sempre dividido entre confiar em Pedro ou agir como a figura responsável que impõe regras. O filme constrói muito bem esse desconforto. Thomas não é um vilão nem um antagonista direto, mas representa o mundo adulto, onde paciência tem limite e consequências existem. Cada vez que Pedro falha, Thomas se fecha um pouco mais, o que aumenta a distância entre eles. O ponto de virada dessa primeira parte acontece quando uma nova confusão coloca tudo a perder. Mesmo tentando fazer o certo, Pedro acaba envolvido em mais um desastre, que reforça sua fama. Não importa se foi acidente ou excesso de zelo, o resultado é o mesmo: frustração, decepção e aquela sensação de que ele nunca vai ser visto de outra forma. É nesse momento que Pedro explode emocionalmente, não com gritos ou raiva aberta, mas com uma decisão impulsiva: fugir. A fuga de Pedro não é apenas física, é emocional. Ele foge de um lugar onde sente que nunca será suficiente, onde sempre será lembrado pelos erros do passado.
Essa escolha mostra o quanto ele ainda é imaturo, mas também o quanto está machucado. Para Pedro, sair de casa parece a única forma de escapar do julgamento constante e talvez encontrar um espaço onde ele possa ser exatamente quem ele é, sem precisar pedir desculpas o tempo todo. Enquanto isso, a ausência de Pedro deixa um vazio imediato. Os outros coelhos sentem a falta dele, mesmo sabendo que causa problemas. O filme deixa claro que, apesar das confusões, Pedro é o coração do grupo. Bia, principalmente, sente o peso dessa decisão. Ela se culpa, se pergunta se poderia ter feito algo diferente e começa a perceber que amar alguém como Pedro exige mais do que paciência, exige compreensão profunda e aceitação dos defeitos. É nesse cenário urbano que Pedro conhece um grupo de coelhos completamente diferentes da família que deixou para trás. Esses novos personagens vivem à margem, sobrevivendo de pequenos golpes, furtos e confusões. Eles não seguem regras, não pedem desculpas e não se importam com consequências. O líder do grupo enxerga em Pedro algo valioso: coragem, ousadia e aquela energia caótica que sempre colocou tudo a perder no campo, mas que na cidade vira uma vantagem. Pela primeira vez, Pedro não é criticado por ser impulsivo, ele é elogiado por isso. Essa aceitação mexe profundamente com ele. Pedro começa a se sentir pertencente a algo, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. O filme trabalha muito bem essa sedução da liberdade sem limites. Tudo parece divertido, empolgante e fácil. As confusões agora rendem risadas, aplausos e reconhecimento. Pedro não precisa provar que mudou, porque ninguém quer que ele mude. Pelo contrário, quanto mais bagunceiro ele é, mais valorizado se torna. Mas essa fase de empolgação também começa a revelar um lado mais sombrio. Aos poucos, Pedro percebe que essa liberdade tem um custo. As ações do grupo não afetam apenas eles mesmos, mas colocam outros em risco. Diferente das confusões no jardim, onde as consequências eram contidas, na cidade tudo ganha proporções maiores. Pequenos erros viram grandes problemas e a linha entre diversão e irresponsabilidade fica cada vez mais tênue. Enquanto Pedro se afunda nesse novo estilo de vida, o filme intercala a narrativa com Bea e Thomas lidando com o desaparecimento dele. Bea se recusa a desistir. Mesmo machucada, ela acredita que Pedro não fugiu por maldade, mas por se sentir rejeitado. Essa parte do filme reforça o vínculo emocional entre eles. Bea não vê Pedro como um problema a ser corrigido, mas como alguém em processo de crescimento, cheio de falhas e inseguranças. Thomas, por sua vez, começa a repensar suas próprias atitudes. A ausência de Pedro faz com que ele perceba que talvez tenha sido duro demais, exigindo mudanças rápidas de alguém que ainda está aprendendo. Esse amadurecimento dos adultos acontece em paralelo à falsa sensação de amadurecimento de Pedro na cidade. Enquanto ele acha que está evoluindo por ser aceito, Bea e Thomas entendem que crescer também envolve responsabilidade e cuidado com quem está ao seu redor. O grande estopim acontece quando a ação planejada pelo grupo sai do controle. O que era para ser apenas mais uma aventura divertida se transforma em algo perigoso, colocando vidas em risco. Nesse momento, Pedro finalmente se vê diante das consequências reais de suas escolhas. Não dá mais para rir, correr e fingir que está tudo bem. O filme usa essa situação para mostrar que maturidade não surge do nada. Ela aparece quando alguém é obrigado a assumir a responsabilidade pelos próprios atos. É nesse ponto que Pedro faz algo diferente de tudo que já vimos antes. Em vez de fugir, de se esquivar ou de colocar a culpa em outra pessoa, ele toma a iniciativa de consertar o erro. Essa atitude marca uma virada definitiva no personagem. Pedro continua sendo impulsivo e atrapalhado, mas agora existe consciência. Ele entende que crescer não significa deixar de ser quem você é, e sim aprender a controlar seus impulsos quando eles colocam os outros em risco. Enquanto isso, Bea e Thomas entram em ação para resgatar Pedro e os outros coelhos. Essa parte traz um clima de urgência e emoção, reforçando a ideia de que, apesar de todas as brigas e frustrações, o amor continua sendo o elo mais forte. Bea nunca duvidou de Pedro, e essa fé é recompensada quando Pedro finalmente prova, com atitudes, que é capaz de mudar. Thomas, por sua vez, deixa de ser apenas a figura rígida das regras e se torna alguém disposto a confiar, mesmo com medo de se decepcionar de novo. O reencontro entre Pedro e sua família é carregado de significado.
Não é um momento perfeito nem totalmente resolvido, mas é sincero. Pedro admite seus erros, reconhece que fugiu porque estava cansado de ser visto como o problema e entende que agir como o problema só reforçou esse rótulo. Essa conversa simboliza o amadurecimento emocional do personagem, algo raro em histórias que parecem apenas comédias infantis. As confusões continuam, porque Pedro nunca vai deixar de ser travesso, mas agora elas acontecem com um propósito diferente. Ele luta para proteger quem ama, não apenas para provar algo a si mesmo. Essa diferença muda completamente a forma como os outros personagens o enxergam e, mais importante, como ele passa a se enxergar. Pedro não se transforma em um coelho certinho, obediente e previsível. Ele continua sendo criativo, ousado e um pouco caótico. A grande diferença é que agora ele entende seus limites e aceita que suas escolhas têm impacto nos outros. Essa consciência é o verdadeiro crescimento. A família encontra uma nova forma de conviver, com mais diálogo, mais compreensão e menos julgamento. Pedro aprende que pertencimento não vem da ausência de regras, mas do amor e da aceitação mútua. O filme termina mostrando que, às vezes, é preciso se perder para entender onde realmente é o seu lugar. Depois de toda a confusão vivida anteriormente, parece que a paz finalmente chegou. Bia e Thomas agora vivem juntos, felizes, tentando manter uma vida organizada no campo, enquanto Pedro e os outros coelhos prometem se comportar. Pelo menos na teoria, porque, na prática, Pedro continua sendo o Pedro. Ele até tenta fazer o certo, mas basta uma oportunidade mínima para o caos se instalar. O grande problema é que, desta vez, as consequências não recaem só sobre ele, mas sobre toda a família. Pedro já carrega a fama de encrenqueiro, do coelho que sempre estraga tudo. Mesmo quando suas intenções são boas, ninguém acredita totalmente nele. Isso vai criando um conflito interno forte, porque chega um momento em que o próprio Pedro começa a pensar: se todo mundo já acha que eu sou assim, por que tentar ser diferente? Esse sentimento é o coração do filme e dá uma camada emocional inesperada para uma história que, à primeira vista, parece só mais uma aventura infantil cheia de piadas e correria. Quando Pedro decide fugir e conhecer um mundo fora do jardim, o filme muda de tom. A cidade surge como um lugar cheio de possibilidades, mas também de tentações. É ali que ele encontra outros coelhos que vivem sem regras, sem responsabilidades e sem ninguém para dizer o que pode ou não pode ser feito. Para Pedro, isso soa como liberdade absoluta. Pela primeira vez, ele sente que pertence a um lugar onde não precisa provar nada para ninguém. Só que, como toda liberdade sem limites, isso vem acompanhado de escolhas ruins e consequências inevitáveis. Enquanto isso, Bia e Thomas enfrentam um dilema completamente diferente. Eles amam Pedro, mas estão cansados das confusões constantes. O filme mostra muito bem esse conflito adulto. Até que ponto vale a pena proteger alguém que sempre parece se colocar em situações perigosas? E mais, será que amor também não significa impor limites, mesmo quando isso machuca? Essa tensão deixa a história mais madura do que parece e cria um contraste interessante entre o mundo impulsivo dos coelhos e a tentativa dos humanos de manter tudo sob controle. Pedro começa essa fase tentando provar que mudou. Ele se esforça, tenta ajudar, promete não arrumar confusão e até demonstra boa vontade. Só que o filme deixa claro desde cedo que essa mudança não é natural para ele. Cada pequena situação vira um taste, e o problema é que ninguém confia totalmente. Quando algo dá errado, o primeiro olhar de suspeita é sempre direcionado a Pedro, mesmo quando ele não tem culpa direta. Isso vai criando um sentimento silencioso de injustiça, que cresce aos poucos dentro do personagem. Essa sensação fica ainda mais forte por causa de Bia. Ela é a única que realmente acredita em Pedro, mesmo quando tudo aponta para o contrário. Bia enxerga nele algo além do rótulo de encrenqueiro. Vê alguém impulsivo, sim, mas com um bom coração. O problema é que, mesmo defendendo Pedro, ela acaba sendo pressionada pelos acontecimentos. Afinal, cada nova confusão reforça a imagem que todos já têm dele, e isso começa a pesar emocionalmente para os dois lados. Thomas, por outro lado, vive um conflito interno constante. Ele ama Bia, quer proteger a família e tenta ser justo, mas está sempre dividido entre confiar em Pedro ou agir como a figura responsável que impõe regras. O filme constrói muito bem esse desconforto.
Thomas não é um vilão nem um antagonista direto, mas representa o mundo adulto, onde paciência tem limite e consequências existem. Cada vez que Pedro falha, Thomas se fecha um pouco mais, o que aumenta a distância entre eles. O ponto de virada dessa primeira parte acontece quando uma nova confusão coloca tudo a perder. Mesmo tentando fazer o certo, Pedro acaba envolvido em mais um desastre, que reforça sua fama. Não importa se foi acidente ou excesso de zelo, o resultado é o mesmo: frustração, decepção e aquela sensação de que ele nunca vai ser visto de outra forma. É nesse momento que Pedro explode emocionalmente, não com gritos ou raiva aberta, mas com uma decisão impulsiva: fugir. A fuga de Pedro não é apenas física, é emocional. Ele foge de um lugar onde sente que nunca será suficiente, onde sempre será lembrado pelos erros do passado. Essa escolha mostra o quanto ele ainda é imaturo, mas também o quanto está machucado. Para Pedro, sair de casa parece a única forma de escapar do julgamento constante e talvez encontrar um espaço onde ele possa ser exatamente quem ele é, sem precisar pedir desculpas o tempo todo. Enquanto isso, a ausência de Pedro deixa um vazio imediato. Os outros coelhos sentem a falta dele, mesmo sabendo que causa problemas. O filme deixa claro que, apesar das confusões, Pedro é o coração do grupo. Bia, principalmente, sente o peso dessa decisão. Ela se culpa, se pergunta se poderia ter feito algo diferente e começa a perceber que amar alguém como Pedro exige mais do que paciência, exige compreensão profunda e aceitação dos defeitos. É nesse cenário urbano que Pedro conhece um grupo de coelhos completamente diferentes da família que deixou para trás. Esses novos personagens vivem à margem, sobrevivendo de pequenos golpes, furtos e confusões. Eles não seguem regras, não pedem desculpas e não se importam com consequências. O líder do grupo enxerga em Pedro algo valioso: coragem, ousadia e aquela energia caótica que sempre colocou tudo a perder no campo, mas que na cidade vira uma vantagem. Pela primeira vez, Pedro não é criticado por ser impulsivo, ele é elogiado por isso. Essa aceitação mexe profundamente com ele. Pedro começa a se sentir pertencente a algo, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. O filme trabalha muito bem essa sedução da liberdade sem limites. Tudo parece divertido, empolgante e fácil. As confusões agora rendem risadas, aplausos e reconhecimento. Pedro não precisa provar que mudou, porque ninguém quer que ele mude. Pelo contrário, quanto mais bagunceiro ele é, mais valorizado se torna. Mas essa fase de empolgação também começa a revelar um lado mais sombrio. Aos poucos, Pedro percebe que essa liberdade tem um custo. As ações do grupo não afetam apenas eles mesmos, mas colocam outros em risco. Diferente das confusões no jardim, onde as consequências eram contidas, na cidade tudo ganha proporções maiores. Pequenos erros viram grandes problemas e a linha entre diversão e irresponsabilidade fica cada vez mais tênue. Enquanto Pedro se afunda nesse novo estilo de vida, o filme intercala a narrativa com Bea e Thomas lidando com o desaparecimento dele. Bea se recusa a desistir. Mesmo machucada, ela acredita que Pedro não fugiu por maldade, mas por se sentir rejeitado. Essa parte do filme reforça o vínculo emocional entre eles. Bea não vê Pedro como um problema a ser corrigido, mas como alguém em processo de crescimento, cheio de falhas e inseguranças. Thomas, por sua vez, começa a repensar suas próprias atitudes. A ausência de Pedro faz com que ele perceba que talvez tenha sido duro demais, exigindo mudanças rápidas de alguém que ainda está aprendendo. Esse amadurecimento dos adultos acontece em paralelo à falsa sensação de amadurecimento de Pedro na cidade. Enquanto ele acha que está evoluindo por ser aceito, Bea e Thomas entendem que crescer também envolve responsabilidade e cuidado com quem está ao seu redor. O grande estopim acontece quando a ação planejada pelo grupo sai do controle. O que era para ser apenas mais uma aventura divertida se transforma em algo perigoso, colocando vidas em risco. Nesse momento, Pedro finalmente se vê diante das consequências reais de suas escolhas. Não dá mais para rir, correr e fingir que está tudo bem. O filme usa essa situação para mostrar que maturidade não surge do nada. Ela aparece quando alguém é obrigado a assumir a responsabilidade pelos próprios atos. É nesse ponto que Pedro faz algo diferente de tudo que já vimos antes. Em vez de fugir, de se esquivar ou de colocar a culpa em outra pessoa, ele toma a iniciativa de consertar o erro.
Essa atitude marca uma virada definitiva no personagem. Pedro continua sendo impulsivo e atrapalhado, mas agora existe consciência. Ele entende que crescer não significa deixar de ser quem você é, e sim aprender a controlar seus impulsos quando eles colocam os outros em risco. Enquanto isso, Bea e Thomas entram em ação para resgatar Pedro e os outros coelhos. Essa parte traz um clima de urgência e emoção, reforçando a ideia de que, apesar de todas as brigas e frustrações, o amor continua sendo o elo mais forte. Bea nunca duvidou de Pedro, e essa fé é recompensada quando Pedro finalmente prova, com atitudes, que é capaz de mudar. Thomas, por sua vez, deixa de ser apenas a figura rígida das regras e se torna alguém disposto a confiar, mesmo com medo de se decepcionar de novo. O reencontro entre Pedro e sua família é carregado de significado. Não é um momento perfeito nem totalmente resolvido, mas é sincero. Pedro admite seus erros, reconhece que fugiu porque estava cansado de ser visto como o problema e entende que agir como o problema só reforçou esse rótulo. Essa conversa simboliza o amadurecimento emocional do personagem, algo raro em histórias que parecem apenas comédias infantis. As confusões continuam, porque Pedro nunca vai deixar de ser travesso, mas agora elas acontecem com um propósito diferente. Ele luta para proteger quem ama, não apenas para provar algo a si mesmo. Essa diferença muda completamente a forma como os outros personagens o enxergam e, mais importante, como ele passa a se enxergar. Pedro não se transforma em um coelho certinho, obediente e previsível. Ele continua sendo criativo, ousado e um pouco caótico. A grande diferença é que agora ele entende seus limites e aceita que suas escolhas têm impacto nos outros. Essa consciência é o verdadeiro crescimento. A família encontra uma nova forma de conviver, com mais diálogo, mais compreensão e menos julgamento. Pedro aprende que pertencimento não vem da ausência de regras, mas do amor e da aceitação mútua. O filme termina mostrando que, às vezes, é preciso se perder para entender onde realmente é o seu lugar. Depois de toda a confusão vivida anteriormente, parece que a paz finalmente chegou. Bea e Thomas agora vivem juntos, felizes, tentando manter uma vida organizada no campo, enquanto Pedro e os outros coelhos prometem se comportar. Pelo menos na teoria, porque, na prática, Pedro continua sendo o Pedro. Ele até tenta fazer o certo, mas basta uma oportunidade mínima para o caos se instalar. O grande problema é que, desta vez, as consequências não recaem só sobre ele, mas sobre toda a família. Pedro já carrega a fama de encrenqueiro, do coelho que sempre estraga tudo. Mesmo quando suas intenções são boas, ninguém acredita totalmente nele. Isso vai criando um conflito interno forte, porque chega um momento em que o próprio Pedro começa a pensar: se todo mundo já acha que eu sou assim, por que tentar ser diferente? Esse sentimento é o coração do filme e dá uma camada emocional inesperada para uma história que, à primeira vista, parece só mais uma aventura infantil cheia de piadas e correria. Quando Pedro decide fugir e conhecer um mundo fora do jardim, o filme muda de tom. A cidade surge como um lugar cheio de possibilidades, mas também de tentações. É ali que ele encontra outros coelhos que vivem sem regras, sem responsabilidades e sem ninguém para dizer o que pode ou não pode ser feito. Para Pedro, isso soa como liberdade absoluta. Pela primeira vez, ele sente que pertence a um lugar onde não precisa provar nada para ninguém. Só que, como toda liberdade sem limites, isso vem acompanhado de escolhas ruins e consequências inevitáveis. Enquanto isso, Bea e Thomas enfrentam um dilema completamente diferente. Eles amam Pedro, mas estão cansados das confusões constantes. O filme mostra muito bem esse conflito adulto. Até que ponto vale a pena proteger alguém que sempre parece se colocar em situações perigosas? E mais, será que amor também não significa impor limites, mesmo quando isso machuca? Essa tensão deixa a história mais madura do que parece e cria um contraste interessante entre o mundo impulsivo dos coelhos e a tentativa dos humanos de manter tudo sob controle. Pedro começa essa fase tentando provar que mudou. Ele se esforça, tenta ajudar, promete não arrumar confusão e até demonstra boa vontade. Só que o filme deixa claro desde cedo que essa mudança não é natural para ele. Cada pequena situação vira um taste, e o problema é que ninguém confia totalmente. Quando algo dá errado, o primeiro olhar de suspeita é sempre direcionado a Pedro, mesmo quando ele não tem culpa direta.
Isso vai criando um sentimento silencioso de injustiça que cresce aos poucos dentro do personagem. Essa sensação fica ainda mais forte por causa de Bia. Ela é a única que realmente acredita em Pedro, mesmo quando tudo aponta para o contrário. Bia enxerga nele algo além do rótulo de encrenqueiro. Vê alguém impulsivo, sim, mas com um bom coração. O problema é que, mesmo defendendo Pedro, ela acaba sendo pressionada pelos acontecimentos. Afinal, cada nova confusão reforça a imagem que todos já têm dele, e isso começa a pesar emocionalmente para os dois lados. Thomas, por outro lado, vive um conflito interno constante. Ele ama Bia, quer proteger a família e tenta ser justo, mas está sempre dividido entre confiar em Pedro ou agir como a figura responsável que impõe regras. O filme constrói muito bem esse desconforto. Thomas não é um vilão nem um antagonista direto, mas representa o mundo adulto, onde paciência tem limite e consequências existem. Cada vez que Pedro falha, Thomas se fecha um pouco mais, o que aumenta a distância entre eles. O ponto de virada dessa primeira parte acontece quando uma nova confusão coloca tudo a perder. Mesmo tentando fazer o certo, Pedro acaba envolvido em mais um desastre, que reforça sua fama. Não importa se foi acidente ou excesso de zelo, o resultado é o mesmo: frustração, decepção e aquela sensação de que ele nunca vai ser visto de outra forma. É nesse momento que Pedro explode emocionalmente, não com gritos ou raiva aberta, mas com uma decisão impulsiva: fugir. A fuga de Pedro não é apenas física, é emocional. Ele foge de um lugar onde sente que nunca será suficiente, onde sempre será lembrado pelos erros do passado. Essa escolha mostra o quanto ele ainda é imaturo, mas também o quanto está machucado. Para Pedro, sair de casa parece a única forma de escapar do julgamento constante e talvez encontrar um espaço onde ele possa ser exatamente quem ele é, sem precisar pedir desculpas o tempo todo. Enquanto isso, a ausência de Pedro deixa um vazio imediato. Os outros coelhos sentem a falta dele, mesmo sabendo que causa problemas. O filme deixa claro que, apesar das confusões, Pedro é o coração do grupo. Bia, principalmente, sente o peso dessa decisão. Ela se culpa, se pergunta se poderia ter feito algo diferente e começa a perceber que amar alguém como Pedro exige mais do que paciência, exige compreensão profunda e aceitação dos defeitos. É nesse cenário urbano que Pedro conhece um grupo de coelhos completamente diferentes da família que deixou para trás. Esses novos personagens vivem à margem, sobrevivendo de pequenos golpes, furtos e confusões. Eles não seguem regras, não pedem desculpas e não se importam com consequências. O líder do grupo enxerga em Pedro algo valioso: coragem, ousadia e aquela energia caótica que sempre colocou tudo a perder no campo, mas que na cidade vira uma vantagem. Pela primeira vez, Pedro não é criticado por ser impulsivo, ele é elogiado por isso. Essa aceitação mexe profundamente com ele. Pedro começa a se sentir pertencente a algo, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. O filme trabalha muito bem essa sedução da liberdade sem limites. Tudo parece divertido, empolgante e fácil. As confusões agora rendem risadas, aplausos e reconhecimento. Pedro não precisa provar que mudou, porque ninguém quer que ele mude. Pelo contrário, quanto mais bagunceiro ele é, mais valorizado se torna. Mas essa fase de empolgação também começa a revelar um lado mais sombrio. Aos poucos, Pedro percebe que essa liberdade tem um custo. As ações do grupo não afetam apenas eles mesmos, mas colocam outros em risco. Diferente das confusões no jardim, onde as consequências eram contidas, na cidade tudo ganha proporções maiores. Pequenos erros viram grandes problemas e a linha entre diversão e irresponsabilidade fica cada vez mais tênue. Enquanto Pedro se afunda nesse novo estilo de vida, o filme intercala a narrativa com Bea e Thomas lidando com o desaparecimento dele. Bea se recusa a desistir. Mesmo machucada, ela acredita que Pedro não fugiu por maldade, mas por se sentir rejeitado. Essa parte do filme reforça o vínculo emocional entre eles. Bea não vê Pedro como um problema a ser corrigido, mas como alguém em processo de crescimento, cheio de falhas e inseguranças. Thomas, por sua vez, começa a repensar suas próprias atitudes. A ausência de Pedro faz com que ele perceba que talvez tenha sido duro demais, exigindo mudanças rápidas de alguém que ainda está aprendendo.
Esse amadurecimento dos adultos acontece em paralelo à falsa sensação de amadurecimento de Pedro na cidade. Enquanto ele acha que está evoluindo por ser aceito, Bea e Thomas entendem que crescer também envolve responsabilidade e cuidado com quem está ao seu redor. O grande estopim acontece quando a ação planejada pelo grupo sai do controle. O que era para ser apenas mais uma aventura divertida se transforma em algo perigoso, colocando vidas em risco. Nesse momento, Pedro finalmente se vê diante das consequências reais de suas escolhas. Não dá mais para rir, correr e fingir que está tudo bem. O filme usa essa situação para mostrar que maturidade não surge do nada. Ela aparece quando alguém é obrigado a assumir a responsabilidade pelos próprios atos. É nesse ponto que Pedro faz algo diferente de tudo que já vimos antes. Em vez de fugir, de se esquivar ou de colocar a culpa em outra pessoa, ele toma a iniciativa de consertar o erro. Essa atitude marca uma virada definitiva no personagem. Pedro continua sendo impulsivo e atrapalhado, mas agora existe consciência. Ele entende que crescer não significa deixar de ser quem você é, e sim aprender a controlar seus impulsos quando eles colocam os outros em risco. Enquanto isso, Bea e Thomas entram em ação para resgatar Pedro e os outros coelhos. Essa parte traz um clima de urgência e emoção, reforçando a ideia de que, apesar de todas as brigas e frustrações, o amor continua sendo o elo mais forte. Bea nunca duvidou de Pedro, e essa fé é recompensada quando Pedro finalmente prova, com atitudes, que é capaz de mudar. Thomas, por sua vez, deixa de ser apenas a figura rígida das regras e se torna alguém disposto a confiar, mesmo com medo de se decepcionar de novo. O reencontro entre Pedro e sua família é carregado de significado. Não é um momento perfeito nem totalmente resolvido, mas é sincero. Pedro admite seus erros, reconhece que fugiu porque estava cansado de ser visto como o problema e entende que agir como o problema só reforçou esse rótulo. Essa conversa simboliza o amadurecimento emocional do personagem, algo raro em histórias que parecem apenas comédias infantis. As confusões continuam, porque Pedro nunca vai deixar de ser travesso, mas agora elas acontecem com um propósito diferente. Ele luta para proteger quem ama, não apenas para provar algo a si mesmo. Essa diferença muda completamente a forma como os outros personagens o enxergam e, mais importante, como ele passa a se enxergar. Pedro não se transforma em um coelho certinho, obediente e previsível. Ele continua sendo criativo, ousado e um pouco caótico. A grande diferença é que agora ele entende seus limites e aceita que suas escolhas têm impacto nos outros. Essa consciência é o verdadeiro crescimento. A família encontra uma nova forma de conviver, com mais diálogo, mais compreensão e menos julgamento. Pedro aprende que pertencimento não vem da ausência de regras, mas do amor e da aceitação mútua. O filme termina mostrando que, às vezes, é preciso se perder para entender onde realmente é o seu lugar. Depois de toda a confusão vivida anteriormente, parece que a paz finalmente chegou. Bea e Thomas agora vivem juntos, felizes, tentando manter uma vida organizada no campo, enquanto Pedro e os outros coelhos prometem se comportar. Pelo menos na teoria, porque, na prática, Pedro continua sendo o Pedro. Ele até tenta fazer o certo, mas basta uma oportunidade mínima para o caos se instalar. O grande problema é que, desta vez, as consequências não recaem só sobre ele, mas sobre toda a família. Pedro já carrega a fama de encrenqueiro, do coelho que sempre estraga tudo. Mesmo quando suas intenções são boas, ninguém acredita totalmente nele. Isso vai criando um conflito interno forte, porque chega um momento em que o próprio Pedro começa a pensar: se todo mundo já acha que eu sou assim, por que tentar ser diferente? Esse sentimento é o coração do filme e dá uma camada emocional inesperada para uma história que, à primeira vista, parece só mais uma aventura infantil cheia de piadas e correria. Quando Pedro decide fugir e conhecer um mundo fora do jardim, o filme muda de tom. A cidade surge como um lugar cheio de possibilidades, mas também de tentações. É ali que ele encontra outros coelhos que vivem sem regras, sem responsabilidades e sem ninguém para dizer o que pode ou não pode ser feito. Para Pedro, isso soa como liberdade absoluta. Pela primeira vez, ele sente que pertence a um lugar onde não precisa provar nada para ninguém. Só que, como toda liberdade sem limites, isso vem acompanhado de escolhas ruins e consequências inevitáveis.
Enquanto isso, Bia e Thomas enfrentam um dilema completamente diferente. Eles amam Pedro, mas estão cansados das confusões constantes. O filme mostra muito bem esse conflito adulto. Até que ponto vale a pena proteger alguém que sempre parece se colocar em situações perigosas? E mais, será que amor também não significa impor limites, mesmo quando isso machuca? Essa tensão deixa a história mais madura do que parece e cria um contraste interessante entre o mundo impulsivo dos coelhos e a tentativa dos humanos de manter tudo sob controle. Pedro começa essa fase tentando provar que mudou. Ele se esforça, tenta ajudar, promete não arrumar confusão e até demonstra boa vontade. Só que o filme deixa claro desde cedo que essa mudança não é natural para ele. Cada pequena situação vira um taste, e o problema é que ninguém confia totalmente. Quando algo dá errado, o primeiro olhar de suspeita é sempre direcionado a Pedro, mesmo quando ele não tem culpa direta. Isso vai criando um sentimento silencioso de injustiça que cresce aos poucos dentro do personagem. Essa sensação fica ainda mais forte por causa de Bia. Ela é a única que realmente acredita em Pedro, mesmo quando tudo aponta para o contrário. Bia enxerga nele algo além do rótulo de encrenqueiro. Vê alguém impulsivo, sim, mas com um bom coração. O problema é que, mesmo defendendo Pedro, ela acaba sendo pressionada pelos acontecimentos. Afinal, cada nova confusão reforça a imagem que todos já têm dele, e isso começa a pesar emocionalmente para os dois lados. Thomas, por outro lado, vive um conflito interno constante. Ele ama Bia, quer proteger a família e tenta ser justo, mas está sempre dividido entre confiar em Pedro ou agir como a figura responsável que impõe regras. O filme constrói muito bem esse desconforto. Thomas não é um vilão nem um antagonista direto, mas representa o mundo adulto, onde paciência tem limite e consequências existem. Cada vez que Pedro falha, Thomas se fecha um pouco mais, o que aumenta a distância entre eles. O ponto de virada dessa primeira parte acontece quando uma nova confusão coloca tudo a perder. Mesmo tentando fazer o certo, Pedro acaba envolvido em mais um desastre, que reforça sua fama. Não importa se foi acidente ou excesso de zelo, o resultado é o mesmo: frustração, decepção e aquela sensação de que ele nunca vai ser visto de outra forma. É nesse momento que Pedro explode emocionalmente, não com gritos ou raiva aberta, mas com uma decisão impulsiva: fugir. A fuga de Pedro não é apenas física, é emocional. Ele foge de um lugar onde sente que nunca será suficiente, onde sempre será lembrado pelos erros do passado. Essa escolha mostra o quanto ele ainda é imaturo, mas também o quanto está machucado. Para Pedro, sair de casa parece a única forma de escapar do julgamento constante e talvez encontrar um espaço onde ele possa ser exatamente quem ele é, sem precisar pedir desculpas o tempo todo. Enquanto isso, a ausência de Pedro deixa um vazio imediato. Os outros coelhos sentem a falta dele, mesmo sabendo que causa problemas. O filme deixa claro que, apesar das confusões, Pedro é o coração do grupo. Bia, principalmente, sente o peso dessa decisão. Ela se culpa, se pergunta se poderia ter feito algo diferente e começa a perceber que amar alguém como Pedro exige mais do que paciência, exige compreensão profunda e aceitação dos defeitos. É nesse cenário urbano que Pedro conhece um grupo de coelhos completamente diferentes da família que deixou para trás. Esses novos personagens vivem à margem, sobrevivendo de pequenos golpes, furtos e confusões. Eles não seguem regras, não pedem desculpas e não se importam com consequências. O líder do grupo enxerga em Pedro algo valioso: coragem, ousadia e aquela energia caótica que sempre colocou tudo a perder no campo, mas que na cidade vira uma vantagem. Pela primeira vez, Pedro não é criticado por ser impulsivo, ele é elogiado por isso. Essa aceitação mexe profundamente com ele. Pedro começa a se sentir pertencente a algo, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. O filme trabalha muito bem essa sedução da liberdade sem limites. Tudo parece divertido, empolgante e fácil. As confusões agora rendem risadas, aplausos e reconhecimento. Pedro não precisa provar que mudou, porque ninguém quer que ele mude. Pelo contrário, quanto mais bagunceiro ele é, mais valorizado se torna. Mas essa fase de empolgação também começa a revelar um lado mais sombrio. Aos poucos, Pedro percebe que essa liberdade tem um custo. As ações do grupo não afetam apenas eles mesmos, mas colocam outros em risco.
Diferente das confusões no jardim, onde as consequências eram contidas, na cidade tudo ganha proporções maiores. Pequenos erros viram grandes problemas e a linha entre diversão e irresponsabilidade fica cada vez mais tênue. Enquanto Pedro se afunda nesse novo estilo de vida, o filme intercala a narrativa com Bea e Thomas lidando com o desaparecimento dele. Bea se recusa a desistir. Mesmo machucada, ela acredita que Pedro não fugiu por maldade, mas por se sentir rejeitado. Essa parte do filme reforça o vínculo emocional entre eles. Bea não vê Pedro como um problema a ser corrigido, mas como alguém em processo de crescimento, cheio de falhas e inseguranças. Thomas, por sua vez, começa a repensar suas próprias atitudes. A ausência de Pedro faz com que ele perceba que talvez tenha sido duro demais, exigindo mudanças rápidas de alguém que ainda está aprendendo. Esse amadurecimento dos adultos acontece em paralelo à falsa sensação de amadurecimento de Pedro na cidade. Enquanto ele acha que está evoluindo por ser aceito, Bea e Thomas entendem que crescer também envolve responsabilidade e cuidado com quem está ao seu redor. O grande estopim acontece quando a ação planejada pelo grupo sai do controle. O que era para ser apenas mais uma aventura divertida se transforma em algo perigoso, colocando vidas em risco. Nesse momento, Pedro finalmente se vê diante das consequências reais de suas escolhas. Não dá mais para rir, correr e fingir que está tudo bem. O filme usa essa situação para mostrar que maturidade não surge do nada. Ela aparece quando alguém é obrigado a assumir a responsabilidade pelos próprios atos. É nesse ponto que Pedro faz algo diferente de tudo que já vimos antes. Em vez de fugir, de se esquivar ou de colocar a culpa em outra pessoa, ele toma a iniciativa de consertar o erro. Essa atitude marca uma virada definitiva no personagem. Pedro continua sendo impulsivo e atrapalhado, mas agora existe consciência. Ele entende que crescer não significa deixar de ser quem você é, e sim aprender a controlar seus impulsos quando eles colocam os outros em risco. Enquanto isso, Bea e Thomas entram em ação para resgatar Pedro e os outros coelhos. Essa parte traz um clima de urgência e emoção, reforçando a ideia de que, apesar de todas as brigas e frustrações, o amor continua sendo o elo mais forte. Bea nunca duvidou de Pedro, e essa fé é recompensada quando Pedro finalmente prova, com atitudes, que é capaz de mudar. Thomas, por sua vez, deixa de ser apenas a figura rígida das regras e se torna alguém disposto a confiar, mesmo com medo de se decepcionar de novo. O reencontro entre Pedro e sua família é carregado de significado. Não é um momento perfeito nem totalmente resolvido, mas é sincero. Pedro admite seus erros, reconhece que fugiu porque estava cansado de ser visto como o problema e entende que agir como o problema só reforçou esse rótulo. Essa conversa simboliza o amadurecimento emocional do personagem, algo raro em histórias que parecem apenas comédias infantis. As confusões continuam, porque Pedro nunca vai deixar de ser travesso, mas agora elas acontecem com um propósito diferente. Ele luta para proteger quem ama, não apenas para provar algo a si mesmo. Essa diferença muda completamente a forma como os outros personagens o enxergam e, mais importante, como ele passa a se enxergar. Pedro não se transforma em um coelho certinho, obediente e previsível. Ele continua sendo criativo, ousado e um pouco caótico. A grande diferença é que agora ele entende seus limites e aceita que suas escolhas têm impacto nos outros. Essa consciência é o verdadeiro crescimento. A família encontra uma nova forma de conviver, com mais diálogo, mais compreensão e menos julgamento. Pedro aprende que pertencimento não vem da ausência de regras, mas do amor e da aceitação mútua. O filme termina mostrando que, às vezes, é preciso se perder para entender onde realmente é o seu lugar. Depois de toda a confusão vivida anteriormente, parece que a paz finalmente chegou. Bea e Thomas agora vivem juntos, felizes, tentando manter uma vida organizada no campo, enquanto Pedro e os outros coelhos prometem se comportar. Pelo menos na teoria, porque, na prática, Pedro continua sendo o Pedro. Ele até tenta fazer o certo, mas basta uma oportunidade mínima para o caos se instalar. O grande problema é que, desta vez, as consequências não recaem só sobre ele, mas sobre toda a família. Pedro já carrega a fama de encrenqueiro, do coelho que sempre estraga tudo. Mesmo quando suas intenções são boas, ninguém acredita totalmente nele. Isso vai criando um conflito interno forte, porque chega um momento em que o próprio Pedro começa a pensar:
Se todo mundo já acha que eu sou assim, por que tentar ser diferente? Esse sentimento é o coração do filme e dá uma camada emocional inesperada para uma história que, à primeira vista, parece só mais uma aventura infantil cheia de piadas e correria. Quando Pedro decide fugir e conhecer um mundo fora do jardim, o filme muda de tom. A cidade surge como um lugar cheio de possibilidades, mas também de tentações. É ali que ele encontra outros coelhos que vivem sem regras, sem responsabilidades e sem ninguém para dizer o que pode ou não pode ser feito. Para Pedro, isso soa como liberdade absoluta. Pela primeira vez, ele sente que pertence a um lugar onde não precisa provar nada para ninguém. Só que, como toda liberdade sem limites, isso vem acompanhado de escolhas ruins e consequências inevitáveis. Enquanto isso, Bia e Thomas enfrentam um dilema completamente diferente. Eles amam Pedro, mas estão cansados das confusões constantes. O filme mostra muito bem esse conflito adulto. Até que ponto vale a pena proteger alguém que sempre parece se colocar em situações perigosas? E mais, será que amor também não significa impor limites, mesmo quando isso machuca? Essa tensão deixa a história mais madura do que parece e cria um contraste interessante entre o mundo impulsivo dos coelhos e a tentativa dos humanos de manter tudo sob controle. Pedro começa essa fase tentando provar que mudou. Ele se esforça, tenta ajudar, promete não arrumar confusão e até demonstra boa vontade. Só que o filme deixa claro desde cedo que essa mudança não é natural para ele. Cada pequena situação vira um taste, e o problema é que ninguém confia totalmente. Quando algo dá errado, o primeiro olhar de suspeita é sempre direcionado a Pedro, mesmo quando ele não tem culpa direta. Isso vai criando um sentimento silencioso de injustiça, que cresce aos poucos dentro do personagem. Essa sensação fica ainda mais forte por causa de Bia. Ela é a única que realmente acredita em Pedro, mesmo quando tudo aponta para o contrário. Bia enxerga nele algo além do rótulo de encrenqueiro. Vê alguém impulsivo, sim, mas com um bom coração. O problema é que, mesmo defendendo Pedro, ela acaba sendo pressionada pelos acontecimentos. Afinal, cada nova confusão reforça a imagem que todos já têm dele, e isso começa a pesar emocionalmente para os dois lados. Thomas, por outro lado, vive um conflito interno constante. Ele ama Bia, quer proteger a família e tenta ser justo, mas está sempre dividido entre confiar em Pedro ou agir como a figura responsável que impõe regras. O filme constrói muito bem esse desconforto. Thomas não é um vilão nem um antagonista direto, mas representa o mundo adulto, onde paciência tem limite e consequências existem. Cada vez que Pedro falha, Thomas se fecha um pouco mais, o que aumenta a distância entre eles. O ponto de virada dessa primeira parte acontece quando uma nova confusão coloca tudo a perder. Mesmo tentando fazer o certo, Pedro acaba envolvido em mais um desastre, que reforça sua fama. Não importa se foi acidente ou excesso de zelo, o resultado é o mesmo: frustração, decepção e aquela sensação de que ele nunca vai ser visto de outra forma. É nesse momento que Pedro explode emocionalmente, não com gritos ou raiva aberta, mas com uma decisão impulsiva: fugir. A fuga de Pedro não é apenas física, é emocional. Ele foge de um lugar onde sente que nunca será suficiente, onde sempre será lembrado pelos erros do passado. Essa escolha mostra o quanto ele ainda é imaturo, mas também o quanto está machucado. Para Pedro, sair de casa parece a única forma de escapar do julgamento constante e talvez encontrar um espaço onde ele possa ser exatamente quem ele é, sem precisar pedir desculpas o tempo todo. Enquanto isso, a ausência de Pedro deixa um vazio imediato. Os outros coelhos sentem a falta dele, mesmo sabendo que causa problemas. O filme deixa claro que, apesar das confusões, Pedro é o coração do grupo. Bia, principalmente, sente o peso dessa decisão. Ela se culpa, se pergunta se poderia ter feito algo diferente e começa a perceber que amar alguém como Pedro exige mais do que paciência, exige compreensão profunda e aceitação dos defeitos. É nesse cenário urbano que Pedro conhece um grupo de coelhos completamente diferentes da família que deixou para trás. Esses novos personagens vivem à margem, sobrevivendo de pequenos golpes, furtos e confusões. Eles não seguem regras, não pedem desculpas e não se importam com consequências. O líder do grupo enxerga em Pedro algo valioso: coragem, ousadia e aquela energia caótica que sempre colocou tudo a perder no campo.
mas que na cidade vira uma vantagem. Pela primeira vez, Pedro não é criticado por ser impulsivo, ele é elogiado por isso. Essa aceitação mexe profundamente com ele. Pedro começa a se sentir pertencente a algo, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. O filme trabalha muito bem essa sedução da liberdade sem limites. Tudo parece divertido, empolgante e fácil. As confusões agora rendem risadas, aplausos e reconhecimento. Pedro não precisa provar que mudou, porque ninguém quer que ele mude. Pelo contrário, quanto mais bagunceiro ele é, mais valorizado se torna. Mas essa fase de empolgação também começa a revelar um lado mais sombrio. Aos poucos, Pedro percebe que essa liberdade tem um custo. As ações do grupo não afetam apenas eles mesmos, mas colocam outros em risco. Diferente das confusões no jardim, onde as consequências eram contidas, na cidade tudo ganha proporções maiores. Pequenos erros viram grandes problemas e a linha entre diversão e irresponsabilidade fica cada vez mais tênue. Enquanto Pedro se afunda nesse novo estilo de vida, o filme intercala a narrativa com Bea e Thomas lidando com o desaparecimento dele. Bea se recusa a desistir. Mesmo machucada, ela acredita que Pedro não fugiu por maldade, mas por se sentir rejeitado. Essa parte do filme reforça o vínculo emocional entre eles. Bea não vê Pedro como um problema a ser corrigido, mas como alguém em processo de crescimento, cheio de falhas e inseguranças. Thomas, por sua vez, começa a repensar suas próprias atitudes. A ausência de Pedro faz com que ele perceba que talvez tenha sido duro demais, exigindo mudanças rápidas de alguém que ainda está aprendendo. Esse amadurecimento dos adultos acontece em paralelo à falsa sensação de amadurecimento de Pedro na cidade. Enquanto ele acha que está evoluindo por ser aceito, Bea e Thomas entendem que crescer também envolve responsabilidade e cuidado com quem está ao seu redor. O grande estopim acontece quando a ação planejada pelo grupo sai do controle. O que era para ser apenas mais uma aventura divertida se transforma em algo perigoso, colocando vidas em risco. Nesse momento, Pedro finalmente se vê diante das consequências reais de suas escolhas. Não dá mais para rir, correr e fingir que está tudo bem. O filme usa essa situação para mostrar que maturidade não surge do nada. Ela aparece quando alguém é obrigado a assumir a responsabilidade pelos próprios atos. É nesse ponto que Pedro faz algo diferente de tudo que já vimos antes. Em vez de fugir, de se esquivar ou de colocar a culpa em outra pessoa, ele toma a iniciativa de consertar o erro. Essa atitude marca uma virada definitiva no personagem. Pedro continua sendo impulsivo e atrapalhado, mas agora existe consciência. Ele entende que crescer não significa deixar de ser quem você é, e sim aprender a controlar seus impulsos quando eles colocam os outros em risco. Enquanto isso, Bea e Thomas entram em ação para resgatar Pedro e os outros coelhos. Essa parte traz um clima de urgência e emoção, reforçando a ideia de que, apesar de todas as brigas e frustrações, o amor continua sendo o elo mais forte. Bea nunca duvidou de Pedro, e essa fé é recompensada quando Pedro finalmente prova, com atitudes, que é capaz de mudar. Thomas, por sua vez, deixa de ser apenas a figura rígida das regras e se torna alguém disposto a confiar, mesmo com medo de se decepcionar de novo. O reencontro entre Pedro e sua família é carregado de significado. Não é um momento perfeito nem totalmente resolvido, mas é sincero. Pedro admite seus erros, reconhece que fugiu porque estava cansado de ser visto como o problema e entende que agir como o problema só reforçou esse rótulo. Essa conversa simboliza o amadurecimento emocional do personagem, algo raro em histórias que parecem apenas comédias infantis. As confusões continuam, porque Pedro nunca vai deixar de ser travesso, mas agora elas acontecem com um propósito diferente. Ele luta para proteger quem ama, não apenas para provar algo a si mesmo. Essa diferença muda completamente a forma como os outros personagens o enxergam e, mais importante, como ele passa a se enxergar. Pedro não se transforma em um coelho certinho, obediente e previsível. Ele continua sendo criativo, ousado e um pouco caótico. A grande diferença é que agora ele entende seus limites e aceita que suas escolhas têm impacto nos outros. Essa consciência é o verdadeiro crescimento. A família encontra uma nova forma de conviver, com mais diálogo, mais compreensão e menos julgamento. Pedro aprende que pertencimento não vem da ausência de regras, mas do amor e da aceitação mútua.
O filme termina mostrando que, às vezes, é preciso se perder para entender onde realmente é o seu Depois de toda a confusão vivida anteriormente, parece que a paz finalmente chegou. Bia e Thomas agora vivem juntos, felizes, tentando manter uma vida organizada no campo, enquanto Pedro e os outros coelhos prometem se comportar. Pelo menos na teoria, porque, na prática, Pedro continua sendo o Pedro. Ele até tenta fazer o certo, mas basta uma oportunidade mínima para o caos se instalar. O grande problema é que, desta vez, as consequências não recaem só sobre ele, mas sobre toda a família. Pedro já carrega a fama de encrenqueiro, do coelho que sempre estraga tudo. Mesmo quando suas intenções são boas, ninguém acredita totalmente nele. Isso vai criando um conflito interno forte, porque chega um momento em que o próprio Pedro começa a pensar: se todo mundo já acha que eu sou assim, por que tentar ser diferente? Esse sentimento é o coração do filme e dá uma camada emocional inesperada para uma história que, à primeira vista, parece só mais uma aventura infantil cheia de piadas e correria. Quando Pedro decide fugir e conhecer um mundo fora do jardim, o filme muda de tom. A cidade surge como um lugar cheio de possibilidades, mas também de tentações. É ali que ele encontra outros coelhos que vivem sem regras, sem responsabilidades e sem ninguém para dizer o que pode ou não pode ser feito. Para Pedro, isso soa como liberdade absoluta. Pela primeira vez, ele sente que pertence a um lugar onde não precisa provar nada para ninguém. Só que, como toda liberdade sem limites, isso vem acompanhado de escolhas ruins e consequências inevitáveis. Enquanto isso, Bia e Thomas enfrentam um dilema completamente diferente. Eles amam Pedro, mas estão cansados das confusões constantes. O filme mostra muito bem esse conflito adulto. Até que ponto vale a pena proteger alguém que sempre parece se colocar em situações perigosas? E mais, será que amor também não significa impor limites, mesmo quando isso machuca? Essa tensão deixa a história mais madura do que parece e cria um contraste interessante entre o mundo impulsivo dos coelhos e a tentativa dos humanos de manter tudo sob controle. Pedro começa essa fase tentando provar que mudou. Ele se esforça, tenta ajudar, promete não arrumar confusão e até demonstra boa vontade. Só que o filme deixa claro desde cedo que essa mudança não é natural para ele. Cada pequena situação vira um taste. E o problema é que ninguém confia totalmente. Quando algo dá errado, o primeiro olhar de suspeita é sempre direcionado a Pedro, mesmo quando ele não tem culpa direta. Isso vai criando um sentimento silencioso de injustiça que cresce aos poucos dentro do personagem. Essa sensação fica ainda mais forte por causa de Bia. Ela é a única que realmente acredita em Pedro, mesmo quando tudo aponta para o contrário. Bia enxerga nele algo além do rótulo de encrenqueiro. Vê alguém impulsivo, sim, mas com um bom coração. O problema é que, mesmo defendendo Pedro, ela acaba sendo pressionada pelos acontecimentos. Afinal, cada nova confusão reforça a imagem que todos já têm dele, e isso começa a pesar emocionalmente para os dois lados. Thomas, por outro lado, vive um conflito interno constante. Ele ama Bia, quer proteger a família e tenta ser justo, mas está sempre dividido entre confiar em Pedro ou agir como a figura responsável que impõe regras. O filme constrói muito bem esse desconforto. Thomas não é um vilão nem um antagonista direto, mas representa o mundo adulto, onde paciência tem limite e consequências existem. Cada vez que Pedro falha, Thomas se fecha um pouco mais, o que aumenta a distância entre eles. O ponto de virada dessa primeira parte acontece quando uma nova confusão coloca tudo a perder. Mesmo tentando fazer o certo, Pedro acaba envolvido em mais um desastre, que reforça sua fama. Não importa se foi acidente ou excesso de zelo, o resultado é o mesmo: frustração, decepção e aquela sensação de que ele nunca vai ser visto de outra forma. É nesse momento que Pedro explode emocionalmente, não com gritos ou raiva aberta, mas com uma decisão impulsiva: fugir. A fuga de Pedro não é apenas física, é emocional. Ele foge de um lugar onde sente que nunca será suficiente, onde sempre será lembrado pelos erros do passado. Essa escolha mostra o quanto ele ainda é imaturo, mas também o quanto está machucado. Para Pedro, sair de casa parece a única forma de escapar do julgamento constante e talvez encontrar um espaço onde ele possa ser exatamente quem ele é, sem precisar pedir desculpas o tempo todo.
Enquanto isso, a ausência de Pedro deixa um vazio imediato. Os outros coelhos sentem a falta dele, mesmo sabendo que causa problemas. O filme deixa claro que, apesar das confusões, Pedro é o coração do grupo. Bia, principalmente, sente o peso dessa decisão. Ela se culpa, se pergunta se poderia ter feito algo diferente e começa a perceber que amar alguém como Pedro exige mais do que paciência, exige compreensão profunda e aceitação dos defeitos. É nesse cenário urbano que Pedro conhece um grupo de coelhos completamente diferentes da família que deixou para trás. Esses novos personagens vivem à margem, sobrevivendo de pequenos golpes, furtos e confusões. Eles não seguem regras, não pedem desculpas e não se importam com consequências. O líder do grupo enxerga em Pedro algo valioso: coragem, ousadia e aquela energia caótica que sempre colocou tudo a perder no campo, mas que na cidade vira uma vantagem. Pela primeira vez, Pedro não é criticado por ser impulsivo, ele é elogiado por isso. Essa aceitação mexe profundamente com ele. Pedro começa a se sentir pertencente a algo, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. O filme trabalha muito bem essa sedução da liberdade sem limites. Tudo parece divertido, empolgante e fácil. As confusões agora rendem risadas, aplausos e reconhecimento. Pedro não precisa provar que mudou, porque ninguém quer que ele mude. Pelo contrário, quanto mais bagunceiro ele é, mais valorizado se torna. Mas essa fase de empolgação também começa a revelar um lado mais sombrio. Aos poucos, Pedro percebe que essa liberdade tem um custo. As ações do grupo não afetam apenas eles mesmos, mas colocam outros em risco. Diferente das confusões no jardim, onde as consequências eram contidas, na cidade tudo ganha proporções maiores. Pequenos erros viram grandes problemas e a linha entre diversão e irresponsabilidade fica cada vez mais tênue. Enquanto Pedro se afunda nesse novo estilo de vida, o filme intercala a narrativa com Bea e Thomas lidando com o desaparecimento dele. Bea se recusa a desistir. Mesmo machucada, ela acredita que Pedro não fugiu por maldade, mas por se sentir rejeitado. Essa parte do filme reforça o vínculo emocional entre eles. Bea não vê Pedro como um problema a ser corrigido, mas como alguém em processo de crescimento, cheio de falhas e inseguranças. Thomas, por sua vez, começa a repensar suas próprias atitudes. A ausência de Pedro faz com que ele perceba que talvez tenha sido duro demais, exigindo mudanças rápidas de alguém que ainda está aprendendo. Esse amadurecimento dos adultos acontece em paralelo à falsa sensação de amadurecimento de Pedro na cidade. Enquanto ele acha que está evoluindo por ser aceito, Bea e Thomas entendem que crescer também envolve responsabilidade e cuidado com quem está ao seu redor. O grande estopim acontece quando a ação planejada pelo grupo sai do controle. O que era para ser apenas mais uma aventura divertida se transforma em algo perigoso, colocando vidas em risco. Nesse momento, Pedro finalmente se vê diante das consequências reais de suas escolhas. Não dá mais para rir, correr e fingir que está tudo bem. O filme usa essa situação para mostrar que maturidade não surge do nada. Ela aparece quando alguém é obrigado a assumir a responsabilidade pelos próprios atos. É nesse ponto que Pedro faz algo diferente de tudo que já vimos antes. Em vez de fugir, de se esquivar ou de colocar a culpa em outra pessoa, ele toma a iniciativa de consertar o erro. Essa atitude marca uma virada definitiva no personagem. Pedro continua sendo impulsivo e atrapalhado, mas agora existe consciência. Ele entende que crescer não significa deixar de ser quem você é, e sim aprender a controlar seus impulsos quando eles colocam os outros em risco. Enquanto isso, Bea e Thomas entram em ação para resgatar Pedro e os outros coelhos. Essa parte traz um clima de urgência e emoção, reforçando a ideia de que, apesar de todas as brigas e frustrações, o amor continua sendo o elo mais forte. Bea nunca duvidou de Pedro, e essa fé é recompensada quando Pedro finalmente prova, com atitudes, que é capaz de mudar. Thomas, por sua vez, deixa de ser apenas a figura rígida das regras e se torna alguém disposto a confiar, mesmo com medo de se decepcionar de novo. O reencontro entre Pedro e sua família é carregado de significado. Não é um momento perfeito nem totalmente resolvido, mas é sincero. Pedro admite seus erros, reconhece que fugiu porque estava cansado de ser visto como o problema e entende que agir como o problema só reforçou esse rótulo.
Essa conversa simboliza o amadurecimento emocional do personagem, algo raro em histórias que parecem apenas comédias infantis. As confusões continuam, porque Pedro nunca vai deixar de ser travesso, mas agora elas acontecem com um propósito diferente. Ele luta para proteger quem ama, não apenas para provar algo a si mesmo. Essa diferença muda completamente a forma como os outros personagens o enxergam e, mais importante, como ele passa a se enxergar. Pedro não se transforma em um coelho certinho, obediente e previsível. Ele continua sendo criativo, ousado e um pouco caótico. A grande diferença é que agora ele entende seus limites e aceita que suas escolhas têm impacto nos outros. Essa consciência é o verdadeiro crescimento. A família encontra uma nova forma de conviver, com mais diálogo, mais compreensão e menos julgamento. Pedro aprende que pertencimento não vem da ausência de regras, mas do amor e da aceitação mútua. O filme termina mostrando que, às vezes, é preciso se perder para entender onde realmente é o seu lugar. Depois de toda a confusão vivida anteriormente, parece que a paz finalmente chegou. Bia e Thomas agora vivem juntos, felizes, tentando manter uma vida organizada no campo, enquanto Pedro e os outros coelhos prometem se comportar. Pelo menos na teoria, porque, na prática, Pedro continua sendo o Pedro. Ele até tenta fazer o certo, mas basta uma oportunidade mínima para o caos se instalar. O grande problema é que, desta vez, as consequências não recaem só sobre ele, mas sobre toda a família. Pedro já carrega a fama de encrenqueiro, do coelho que sempre estraga tudo. Mesmo quando suas intenções são boas, ninguém acredita totalmente nele. Isso vai criando um conflito interno forte, porque chega um momento em que o próprio Pedro começa a pensar: se todo mundo já acha que eu sou assim, por que tentar ser diferente? Esse sentimento é o coração do filme e dá uma camada emocional inesperada para uma história que, à primeira vista, parece só mais uma aventura infantil cheia de piadas e correria. Quando Pedro decide fugir e conhecer um mundo fora do jardim, o filme muda de tom. A cidade surge como um lugar cheio de possibilidades, mas também de tentações. É ali que ele encontra outros coelhos que vivem sem regras, sem responsabilidades e sem ninguém para dizer o que pode ou não pode ser feito. Para Pedro, isso soa como liberdade absoluta. Pela primeira vez, ele sente que pertence a um lugar onde não precisa provar nada para ninguém. Só que, como toda liberdade sem limites, isso vem acompanhado de escolhas ruins e consequências inevitáveis. Enquanto isso, Bia e Thomas enfrentam um dilema completamente diferente. Eles amam Pedro, mas estão cansados das confusões constantes. O filme mostra muito bem esse conflito adulto. Até que ponto vale a pena proteger alguém que sempre parece se colocar em situações perigosas? E mais, será que amor também não significa impor limites, mesmo quando isso machuca? Essa tensão deixa a história mais madura do que parece e cria um contraste interessante entre o mundo impulsivo dos coelhos e a tentativa dos humanos de manter tudo sob controle. Pedro começa essa fase tentando provar que mudou. Ele se esforça, tenta ajudar, promete não arrumar confusão e até demonstra boa vontade. Só que o filme deixa claro desde cedo que essa mudança não é natural para ele. Cada pequena situação vira um taste, e o problema é que ninguém confia totalmente. Quando algo dá errado, o primeiro olhar de suspeita é sempre direcionado a Pedro, mesmo quando ele não tem culpa direta. Isso vai criando um sentimento silencioso de injustiça que cresce aos poucos dentro do personagem. Essa sensação fica ainda mais forte por causa de Bia. Ela é a única que realmente acredita em Pedro, mesmo quando tudo aponta para o contrário. Bia enxerga nele algo além do rótulo de encrenqueiro. Vê alguém impulsivo, sim, mas com um bom coração. O problema é que, mesmo defendendo Pedro, ela acaba sendo pressionada pelos acontecimentos. Afinal, cada nova confusão reforça a imagem que todos já têm dele, e isso começa a pesar emocionalmente para os dois lados. Thomas, por outro lado, vive um conflito interno constante. Ele ama Bia, quer proteger a família e tenta ser justo, mas está sempre dividido entre confiar em Pedro ou agir como a figura responsável que impõe regras. O filme constrói muito bem esse desconforto. Thomas não é um vilão nem um antagonista direto, mas representa o mundo adulto, onde paciência tem limite e consequências existem. Cada vez que Pedro falha, Thomas se fecha um pouco mais, o que aumenta a distância entre eles.
O ponto de virada dessa primeira parte acontece quando uma nova confusão coloca tudo a perder. Mesmo tentando fazer o certo, Pedro acaba envolvido em mais um desastre, que reforça sua fama. Não importa se foi acidente ou excesso de zelo, o resultado é o mesmo: frustração, decepção e aquela sensação de que ele nunca vai ser visto de outra forma. É nesse momento que Pedro explode emocionalmente, não com gritos ou raiva aberta, mas com uma decisão impulsiva: fugir. A fuga de Pedro não é apenas física, é emocional. Ele foge de um lugar onde sente que nunca será suficiente, onde sempre será lembrado pelos erros do passado. Essa escolha mostra o quanto ele ainda é imaturo, mas também o quanto está machucado. Para Pedro, sair de casa parece a única forma de escapar do julgamento constante e talvez encontrar um espaço onde ele possa ser exatamente quem ele é, sem precisar pedir desculpas o tempo todo. Enquanto isso, a ausência de Pedro deixa um vazio imediato. Os outros coelhos sentem a falta dele, mesmo sabendo que causa problemas. O filme deixa claro que, apesar das confusões, Pedro é o coração do grupo. Bia, principalmente, sente o peso dessa decisão. Ela se culpa, se pergunta se poderia ter feito algo diferente e começa a perceber que amar alguém como Pedro exige mais do que paciência, exige compreensão profunda e aceitação dos defeitos. É nesse cenário urbano que Pedro conhece um grupo de coelhos completamente diferentes da família que deixou para trás. Esses novos personagens vivem à margem, sobrevivendo de pequenos golpes, furtos e confusões. Eles não seguem regras, não pedem desculpas e não se importam com consequências. O líder do grupo enxerga em Pedro algo valioso: coragem, ousadia e aquela energia caótica que sempre colocou tudo a perder no campo, mas que na cidade vira uma vantagem. Pela primeira vez, Pedro não é criticado por ser impulsivo, ele é elogiado por isso. Essa aceitação mexe profundamente com ele. Pedro começa a se sentir pertencente a algo, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. O filme trabalha muito bem essa sedução da liberdade sem limites. Tudo parece divertido, empolgante e fácil. As confusões agora rendem risadas, aplausos e reconhecimento. Pedro não precisa provar que mudou, porque ninguém quer que ele mude. Pelo contrário, quanto mais bagunceiro ele é, mais valorizado se torna. Mas essa fase de empolgação também começa a revelar um lado mais sombrio. Aos poucos, Pedro percebe que essa liberdade tem um custo. As ações do grupo não afetam apenas eles mesmos, mas colocam outros em risco. Diferente das confusões no jardim, onde as consequências eram contidas, na cidade tudo ganha proporções maiores. Pequenos erros viram grandes problemas e a linha entre diversão e irresponsabilidade fica cada vez mais tênue. Enquanto Pedro se afunda nesse novo estilo de vida, o filme intercala a narrativa com Bea e Thomas lidando com o desaparecimento dele. Bea se recusa a desistir. Mesmo machucada, ela acredita que Pedro não fugiu por maldade, mas por se sentir rejeitado. Essa parte do filme reforça o vínculo emocional entre eles. Bea não vê Pedro como um problema a ser corrigido, mas como alguém em processo de crescimento, cheio de falhas e inseguranças. Thomas, por sua vez, começa a repensar suas próprias atitudes. A ausência de Pedro faz com que ele perceba que talvez tenha sido duro demais, exigindo mudanças rápidas de alguém que ainda está aprendendo. Esse amadurecimento dos adultos acontece em paralelo à falsa sensação de amadurecimento de Pedro na cidade. Enquanto ele acha que está evoluindo por ser aceito, Bea e Thomas entendem que crescer também envolve responsabilidade e cuidado com quem está ao seu redor. O grande estopim acontece quando a ação planejada pelo grupo sai do controle. O que era para ser apenas mais uma aventura divertida se transforma em algo perigoso, colocando vidas em risco. Nesse momento, Pedro finalmente se vê diante das consequências reais de suas escolhas. Não dá mais para rir, correr e fingir que está tudo bem. O filme usa essa situação para mostrar que maturidade não surge do nada. Ela aparece quando alguém é obrigado a assumir a responsabilidade pelos próprios atos. É nesse ponto que Pedro faz algo diferente de tudo que já vimos antes. Em vez de fugir, de se esquivar ou de colocar a culpa em outra pessoa, ele toma a iniciativa de consertar o erro. Essa atitude marca uma virada definitiva no personagem. Pedro continua sendo impulsivo e atrapalhado, mas agora existe consciência. Ele entende que crescer não significa deixar de ser quem você é.
e sim aprender a controlar seus impulsos quando eles colocam os outros em risco. Enquanto isso, Bea e Thomas entram em ação para resgatar Pedro e os outros coelhos. Essa parte traz um clima de urgência e emoção, reforçando a ideia de que, apesar de todas as brigas e frustrações, o amor continua sendo o elo mais forte. Bea nunca duvidou de Pedro, e essa fé é recompensada quando Pedro finalmente prova, com atitudes, que é capaz de mudar. Thomas, por sua vez, deixa de ser apenas a figura rígida das regras e se torna alguém disposto a confiar, mesmo com medo de se decepcionar de novo. O reencontro entre Pedro e sua família é carregado de significado. Não é um momento perfeito nem totalmente resolvido, mas é sincero. Pedro admite seus erros, reconhece que fugiu porque estava cansado de ser visto como o problema e entende que agir como o problema só reforçou esse rótulo. Essa conversa simboliza o amadurecimento emocional do personagem, algo raro em histórias que parecem apenas comédias infantis. As confusões continuam, porque Pedro nunca vai deixar de ser travesso, mas agora elas acontecem com um propósito diferente. Ele luta para proteger quem ama, não apenas para provar algo a si mesmo. Essa diferença muda completamente a forma como os outros personagens o enxergam e, mais importante, como ele passa a se enxergar. Pedro não se transforma em um coelho certinho, obediente e previsível. Ele continua sendo criativo, ousado e um pouco caótico. A grande diferença é que agora ele entende seus limites e aceita que suas escolhas têm impacto nos outros. Essa consciência é o verdadeiro crescimento. A família encontra uma nova forma de conviver, com mais diálogo, mais compreensão e menos julgamento. Pedro aprende que pertencimento não vem da ausência de regras, mas do amor e da aceitação mútua. O filme termina mostrando que, às vezes, é preciso se perder para entender onde realmente é o seu lugar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.